Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos eu aqui, né, Cibele Oda. Tista Rodrigues, na área. Para mais uma live do Grupo Cora, que acontece toda quinta-feira, às 8h30 da noite, como parte do estudo sobre a integração da criança interior, que nós realizamos através do estudo do livro Volta ao Lar, do John Bradshaw. Um dos melhores livros que a gente já leu e estudou sobre a criança interior. Sim. Lembrando que aquele que está chegando agora pela primeira vez tem a oportunidade de entrar no grupo do Telegram, que lá tem todo o estudo desde o início, né? Cibele vai deixar aqui o link do Telegram. É um grupo gratuito, né? E onde você vai encontrar muito material, realmente um material muito precioso lá. Inclusive as palestras do Cora 3.0, que não se encontra em lugar nenhum, a não ser lá no Telegram 3.0. E além das palestras, né, do Congresso Online sobre Relacionamento Amoroso, nós temos também o estudo, né, do livro Criando União. Então, para quem quiser entender, né, o significado aí dos relacionamentos profundamente. Não tem nada mais profundo que isso, eu acredito, neste planeta, do que o livro Criando União. E esse estudo foi muito legal, foi muito bom, né? Durou muito tempo, acho que um ano todo. Sim, né? Por aí, né? Foi o maior sucesso. Bom, a gente está aqui também com os nossos amigos, né, do grupo, Clodoalda, Maria de Lourdes, a Dalva, a Kátia, sejam todos bem-vindos, boa noite, né, o Toninho já chegou aqui antes da live começar, já. Bom, gente, então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, né, eu vou colocar aqui o texto, vou fazer a leitura, e aí depois a gente entra com os comentários. E participem, colocando as suas questões, os seus comentários, as suas observações aqui no chat, né? Porque isso ajuda a criar aí uma movimentação diferente aqui, né? Com a participação de todos vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Estamos também com o Nelson aí presente. Seja bem-vindo, Nelson. Muito grato pela sua presença. Deixa eu só acertar aqui, que é esse daqui. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Trabalho com a dor original. A gente vai estudar a parte que trata da vergonha tóxica e solidão e sentindo sentimentos. Capítulo 3, páginas 108 a 109. Vergonha tóxica e solidão. Os mais profundos sentimentos são os de vergonha e de solidão. Ficamos envergonhados quando nos abandonam. Sentimos que somos maus, como se estivéssemos contaminados. E essa vergonha leva à solidão. Uma vez que a criança interior se sente falha e deficiente, tende a encobrir o verdadeiro eu sob o eu falso. Começa então a se identificar com esse eu falso. O eu verdadeiro fica sozinho e isolado. Esta última parte dos sentimentos dolorosos é a mais difícil do processo de lamentação. A única saída é passando por ela, dizemos em terapia. É difícil permanecer ao nível da vergonha e da solidão, mas quando abraçamos esses sentimentos, saímos do outro lado, encontramos o eu que estava escondido. Escondendo-o dos outros, nós o escondíamos de nós mesmos. Abraçando nossa vergonha e nossa solidão, começamos a tocar nosso mais verdadeiro eu. Sentindo sentimentos. Todos esses sentimentos devem ser sentidos. Precisamos bater o pé e esbravejar, soluçar e chorar, transpirar e tremer. Tudo isso leva tempo. A recuperação dos sentimentos é um processo, não é um evento. Porém, a melhora é quase imediata. O contato com a criança interior, o fato dela saber que alguém está ali e que não precisa mais ficar sozinha, é cheio de alegria e traz um alívio imediato. O tempo da lamentação varia de pessoa para pessoa.
Ninguém pode determinar exatamente a duração desse processo. A chave é saber como abaixar as defesas. Na verdade, não podemos ficar sem nossas defesas o tempo todo. Certos lugares e certas pessoas não são confiáveis para o trabalho da lamentação, e você vai precisar de um descanso de tempos em tempos. Assim, a sequência ou os estágios da lamentação vão e vêm. Você pode estar na validação e 3 dias depois na minimização, mas pode continuar a avançar através desses ciclos. O importante é sentir os sentimentos. Você não pode curar o que não pode sentir. Vamos então, né? Nelson, então seja bem-vindo aqui, né? Novamente. Seu áudio está mudo, viu? É mesmo, eu não tinha percebido ainda. Boa noite a todos. Obrigado, Sibeli. Tá. Vou deixar aqui você com os comentários, tá? Para iniciar. Tá bom, querida, você. Então, vamos lá. A gente já viu bastante coisa sobre todo esse processo, né? E tudo isso parece meio teórico, mas, na verdade, nós precisamos fazer com que isso se torne orgânico, né? Ou seja, que faça parte da nossa organicidade. E hoje é como se fosse um fechamento do capítulo 3 inteiro, mas o autor ele preferiu dividir em vergonha, né, e abandono e solidão, como ele chamou, e o processo seguinte, que é o processo da lamentação, né, de trazer essa história toda e perceber os sentimentos que estão atrás de tudo isso, para que a gente possa, de alguma forma, tirar proveito de todo esse desconforto, que eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa live, e todos os nós que não estamos aqui nessa live também, certamente passamos em algum momento na nossa vida, e às vezes até passamos por muitos dos momentos da nossa vida. Então, eu gostaria de começar a lembrar vocês, pelo menos os mais antigos, que já estão comigo há mais tempo aqui, estão conosco aqui percebendo tudo isso, e lembrar alguns aspectos da minha vida para trazer como exemplo, né? Para aqueles mais antigos, vocês devem estar lembrados de um relato que eu fiz para vocês em relação... Eu já era um rapazote, já tinha meus 16 anos, estava na Escola Técnica Federal, e por uma característica pessoal minha, eu sou vegetariano e nunca consegui me tornar carnívoro, né? E, portanto, até hoje eu sou vegetariano, né? E isso me causava... Hoje, eu vou dizer assim, eu trabalho com isso com muita tranquilidade. Mas lá atrás, aos meus 15 anos, né, querendo ser alguém mais idealizado do que eu conseguia ser, para não me sentir abandonado, e é aí que a gente começa a tocar o assunto. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha essa dificuldade, né? Isso não fazia parte do meu processo. Eu queria ser alguém igual a eles. E por que eu precisava ser alguém igual a eles? Eu precisava ser igual a eles, primeiro, para me sentir bem naquele bando, naquele grupo, naquela turma. E segundo, porque, de alguma maneira, eu não tive o sentimento de turma na minha infância. E é isso que é importante que vocês percebam, as conexões, né? Ou seja, pelo fato de eu ser filho de uma mãe que era cuidadosa, mas ela exagerava no cuidado dela, nos prendendo em casa, né? Nos dificultando os processos de ir para o mundo. E isso fez com que, de alguma maneira, o mundo fosse agressivo para mim. E, portanto, é como que se dissesse, quando eu vou para a escola técnica,
né, isso começa a fazer diferença na minha vida. Ou seja, nossa, essas pessoas vão me conhecer de uma maneira que ninguém me conhece, né? E isso tudo foi se montando. Eu me lembro que eu não ia no restaurante da escola técnica e que as pessoas, nós ficávamos o dia inteiro na escola, e eu preferia passar fome, ou então comer o lanche, que era um mate com pão, pão francês, um pãozinho francês, para que eu não ficasse com muita fome, né? E aí, quando eu chegava em casa, eu dava um jeito. E então é importante que essa vergonha governou os meus passos por esse processo todo, né? E vocês, então, imaginem no momento onde eu já estava lá com meus 17 anos, no finalzinho dos 17 para os 18 anos, onde eu tive que ir para o exército, ficar nu na frente de um monte de gente que eu nem conhecia, era uma fila, tá certo? E aguardar que um oficial, que uma pessoa, fosse investigar se eu tinha algum defeito, se eu tinha alguma coisa que me impedia de me tornar um militar, né? E isso tudo aumenta o sentimento de dizer assim, nossa, o que essas pessoas vão pensar de mim? Será que eu sou igual a elas? Será que eu tenho alguma coisa em mim que é diferente? É essa vergonha que eu estou falando com vocês. É uma vergonha que nós não sabemos de onde vem muito bem, mas ela existe e ela nos coloca num lugar de abandono. E esse lugar de abandono, ele tem duas frentes. O abandono de fora, que é o abandono das pessoas, que de alguma maneira nos abandonaram de fato, e o abandono do eu, o abandono de mim mesmo, né? Que de alguma forma também me abandonou. E esse abandono fez com que eu inventasse um Nelson que não existia, porque o Nelson tinha fome, o Nelson queria comer, o Nelson queria estar, vamos dizer assim, em grupo. O Nelson queria um monte de coisas que ele não se dava ao direito. Então, é importante perceber de que a vergonha vem no tu, na fora, no mundo, e vem no eu. Então, justamente essa dicotomia entre tu e eu, que vai se tornando cada vez mais intensa, é que faz com que nós esqueçamos a nossa organicidade, a nossa humanidade. E, nesse momento, eu faço a voz das reclamações que eu muito tempo fiz sobre minha mãe, sobre o meu pai. Ou seja, eles não me reconheciam. Mas quando eu me escondo atrás de um processo para que ninguém saiba quem eu sou, eu estou não me reconhecendo também. E é importante que a dose que eu recebo do mundo, a dose que eu recebo do tu, também vem de igual tamanho da dose que eu dou para mim mesmo. E, portanto, quando eu não consigo resolver essa história, essa vergonha vai se amontoando, essa culpa vai se acontecendo, porque existe uma desconfiança de que o mundo está certo e que eu não presto mesmo, não valho nada, e que eu não consigo fazer coisa nenhuma que preste, e eu não consigo obter do mundo os prazeres que eu acho que as pessoas, que as outras pessoas, que as outras crianças, que os outros rapazes conseguiam obter. E então, nesse lugar, eu vou para o eu idealizado, né, que é a palestra 83 e 84, que é importante que a gente precise olhar para isso tudo, porque, de alguma maneira, nós precisamos entender que aquele eu idealizado, ele apenas encobre algo que talvez nunca tenha existido. E, portanto, nessas horas, nós nos distanciamos do que realmente nós somos, do nosso eu real, como o guia do Petro chama, né? Então, esse eu real, ele se torna uma entidade que talvez não tenha mais função,
na vida da gente. E, portanto, quando esse eu real começa a fazer sentido para nós esquecemos quem nós realmente somos, nós esquecemos o que nós realmente precisamos, nós esquecemos o que nós realmente gostaríamos de receber das outras pessoas e não vimos recebendo na maneira certa, da intensidade certa que nós gostaríamos. E o que isso traz para a gente? Aumenta o nível de vergonha. O nível de vergonha vai amontoando, eu vou entrando num círculo vicioso, e quem quiser ver mais aí, um pouquinho sobre isso, tem um vídeo meu no YouTube recente, é só, não precisa nem procurar, eu fiz um vídeo em 2 partes. Né? Então, tudo isso está explicado lá, de como que essa vergonha vai se amontoando e, de alguma maneira, eu preciso inventar uma pessoa ou preciso mudar o mundo para que o mundo me aceite do jeito que eu sou. E tudo isso só gera confusão. Né? E agora, para olhar para isso, para desfazer um pouco dessa confusão, nós teríamos que fazer o quê? Perceber mais os nossos sentimentos. Mas como que eu vou perceber os meus sentimentos se eu não quero ser quem eu sou? E, portanto, é como que se dissesse, nesse momento eu vou para um lugar defensivo, eu vou para um lugar onde eu não estou tintindo nada, como a gente diz nas gírias, né? Ou seja, é como que se aquilo fica para trás, fica deixado para lá. E tudo isso deixado para lá só cria uma coisa para a gente: mais vergonha. E quanto mais vergonha eu crio, mais defesa eu reforço. E, portanto, o que nós realmente precisamos fazer? Nós precisamos fazer é olhar para esse balaio de gato, né? E começar a permitir que os nossos sentimentos brotem para que nós possamos, como o texto traz, esbravejar, bater pé, ou seja, expressar em um lugar seguro, com pessoas seguras, e aí vem a importância de um grupo terapêutico, né? Ou seja, fazer com que as proibições que tanto vieram dos nossos pais quanto vieram de nós mesmos, e isso é muito importante que nós percebamos, porque a culpa não é só deles, não, existe uma culpa minha também, porque uma parte dessa culpa é um autoflagelo. Quando eu percebo de que eu não consigo atender a necessidade daquelas pessoas grandes, eu invento alguém que não existe. E quando eu sei que eu estou agindo sobre uma pessoa que não existe, esse eu idealizado, eu então me sinto culpado por estar trambicando no mundo, por ser uma farsa para as pessoas. E, portanto, nesse momento, é como se dissesse: eu não presto, eu não valho nada. E se eu não valho nada, eu não tenho direito a felicidade nenhuma. E se eu não tenho direito a felicidade nenhuma, eu digo: bom, se eu cancelo a minha felicidade, então eu cancelo todos os meus sentimentos. O melhor é não sentir nada. E, portanto, eu fico nessa confusão de que não me leva a lugar nenhum. Qual é a solução? Olhar para essas minhas defesas, essa parte minha que se defende, que está explicado na palestra 101 do Guia do Petro, para nós começarmos a fazer o caminho inverso. E esse caminho é longo. Né? Por que ele é longo? Porque nós vivemos 17, 20 anos, 30 anos, algumas pessoas 40 anos, nesse processo. E nunca ninguém se apercebeu disso. E, portanto, é como que se dissesse: faz parte da minha personalidade, faz parte dos meus preceitos. E, portanto, nessa hora fica mais difícil de você sair desse lugar ou questioná-lo para perceber como que esse lugar não te satisfaz em muitos dos aspectos que você se ressente de não ter quando você vai ao mundo e vê esses aspectos acontecendo à sua frente, e você fica ressentido e por não ter capacidade, ou por não ter, vamos botar a palavra que todo mundo usa, porque nós adoramos uma desculpinha. É como se diz: eu não tenho sorte.
de obter aquilo. Essas pessoas são sortudas, nasceram em berço de ouro. Então, tudo isso eu vou juntando, vou amontoando no processo, né? E eu preciso perceber de que existe algo a ser aprendido. E nessas horas do aprendizado, nós vamos ter que criar uma solução nova, que é o que o autor coloca, dizendo, olha, é um trabalho que precisa ser feito, e é esse trabalho aqui que eu quero convidar vocês a fazerem hoje conosco, né? Aqui, ou seja, nós já caminhamos por esse processo, e ainda continuamos caminhando, porque ninguém acaba esse caminho tão fácil assim. Então, nós já tivemos algumas experiências melhores do que provavelmente vocês já tiveram, e podemos levantar alguns aspectos que possam ajudar vocês. Mas, para isso, vocês vão precisar baixar um pouco a defesa. Vocês vão precisar baixar essa parte de vocês que tem vergonha. Vocês vão precisar olhar para essa vergonha e perceber de que ela não está contra vocês. Ela não está em um lugar que os abandona. O lugar de abandono é feito por nós mesmos. A vergonha é um lembrete de que nós precisamos aprender algo que nós ainda não aprendemos. Deixa eu aproveitar aqui, que chegaram mais pessoas aqui para a live, né? Então, também dar boa noite aqui para a Williane, para a Deise, né? Para a Carmen. E a Deise colocou aqui que ela perdeu o pai dela, né? Nessa segunda-feira. Então, nossos sentimentos, Deise, para você, viu? Mas ela coloca aqui uma questão, né? Que tem a ver com a lição. Né, que apesar do pai dela ter falecido nessa segunda-feira, parece que para mim esse fato não aconteceu. Né? Então ela falou que não sabe se está negando sentimentos ou inventando que não precisa sofrer. Né? Então, de fato, assim, às vezes a ficha demora para cair, né? Que a gente fala, né? Depois de uma grande perda, às vezes a ficha demora um pouco para cair, mas é muito bom desde que você está com esse olhar, essa observação, né? E se olhando, aproveitando esse momento da perda também, e ver como é que ela reflete dentro de você. Né? Dependendo, pode ser sim, porque fica difícil a gente determinar o que você está, né? Se você está passando por uma negação, que pode ser sim, né? Minimizando aquele sentimento, porque talvez doa demais, né? É um mecanismo de defesa que a gente tem. Então, assim, continuar se observando mesmo, né? Não só nesses processos, como o Tista colocou, né? Todos os momentos da nossa vida são oportunidades para a gente estar se observando, se conhecendo melhor. Mesmo situações mesmo de alegria, né? Alegria, prazer, tristeza. Como que a gente está, né? Nesses momentos? O que nos passa interiormente? Então, dentro, como o Tista colocou, e eu concordo com ele, a gente está aqui nessa vida para aprender. Né? Não é o sofrimento vem pela nossa falta de aprendizado, né? Seja em função do aprendizado ainda não ter chegado para a gente, ou dele ter chegado e a gente não ter se dado conta, né? Ou não dado aí a devida importância. Então, mas de fato tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado, né? Da gente se autoconhecer e também do que a vida está querendo nos mostrar, a vida que está querendo nos dizer, porque ela está constantemente nos dando sinais, né? De várias formas. Né? Então, a gente começar a ter essa sensibilidade, ter essa consciência, ter esse interesse, né? Ter essa observação é muito importante. E aí, o que eu queria complementar também, né? Depois eu volto aqui. Quero falar uma coisinha para a Deise também. Tá. Quer falar agora? Posso falar. Que nesse caso, você precisa sentir essa dor, sim. Uhum. É muito importante que você sinta isso. Se você olhar vídeos atrás, eu costumo dar esse exemplo sempre, né? Quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos segurando a respiração durante muito tempo. Isso parece até bem comum, né? É uma estratégia que não é natural, parece até natural, né?
evitando a dor, porque nós temos medo da dor, né? É errado isso. Sentir essa dor, Daisy, é a cura dessa perda, tá? Você precisa, agora, nesse momento, sentir profundamente essa dor. Entrar nela sem medo, abraçá-la e chorar muito, sabe? Sentir isso mesmo, olhar para essa perda e sentir e você verá, né? e você verá que existe uma, é difícil falar sobre isso, né? Não temos palavras adequadas, mas existe uma beleza nessa dor, tá? Profunda, desse sentimento verdadeiro de despedida que você precisa fazer, esse movimento você precisa fazer. Nós perdemos um pouco o contato com essas possibilidades. É disso que nós estamos falando, exatamente sobre isso que esse estudo está falando. Existe, né? Essas são as dores que nós seguramos, nós aprendemos a segurar isso, e seguramos na respiração. Por isso que essa técnica do renascimento, que é uma técnica respiratória, né, que é uma terapia respiratória, ela tem tanto efeito, porque todas as nossas repressões estão presas na nossa respiração. Nós sabemos como fazer isso através do impedimento da respiração, de uma respiração menor. Então, fique consciente da sua respiração menor nesse momento. Respire muito. Respire. Enquanto você for respirando e relaxando a expiração, fazendo um exercício respiratório de relaxar a sua expiração, e respirando profundamente, relaxando a expiração, essa dor virá. Tá? Nesse simples exercício, essa dor aparecerá. E você daí chore muito. Chore mesmo, entre em contato com isso. E aí você vai se sentir muito melhor, vai se sentir livre dessa negação que você carrega nesse momento. Uhum. Isso é muito importante, principalmente a questão do relaxamento, como o Tista colocou, né? Que a gente fica muito contraído, né? A gente fica segurando, né? E aí respirar e relaxar o corpo, né? E dar espaço mesmo, dar o destino dessa emoção, né? Que é a despedida, que é a lamentação, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente precisa lamentar as nossas perdas. Então foi muito bom que o Tista lembrou e trouxe, né, essa questão para você, tá, Daisy? Deixa eu ver aqui. Derramei, tá. Só fez mais um comentário aqui, né? E por isso, assim, que aqui, como o Tista colocou, né, por exemplo, aqui na roda de cura, a gente trabalha muito a questão das ativações, né, dessas emoções, justamente para a gente trazer para fora, né, porque ele falou, né, no estudo, a gente só pode curar aquilo que a gente vê, né, e como essas questões estão todas suprimidas e reprimidas, né, ver no sentido não ver, né, de olhar, mas aquilo que a gente percebe, né, que existe. Então, muitas das práticas, né, muitas não, todas as práticas que a gente faz aqui é para, né, trazer esses materiais para fora, para daí sim, através do renascimento, a gente conseguir fazer essa integração, né, fazer essa lamentação, ver, observar, acolher, né, tudo aquilo que brota dentro da gente, para que a gente possa fazer o movimento da integração. Acho que um ponto também só para, antes da gente abrir para as perguntas, né, que foi até hoje que a gente estava conversando aqui, né, sobre que a gente sempre fala, né, fulano de tal tem que assumir isso, aquilo, né, o filho, a esposa, mas eu acho que a gente precisa aprender a se assumir, né, a gente, por causa da vergonha, a gente esconde certas questões nossas, né, então eu acho que essa questão da gente se assumir do jeito que a gente é mesmo, né, com todas as nossas limitações, com todas as nossas virtudes, e sem nos definirmos, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente se assumir
sem se definir, no sentido de que a gente está aberto, né, que a gente está se descobrindo, que a gente está se permitindo. Então, existe aí uma necessidade de uma mudança mental sobre como nós queremos nos ver também. Né? O Nelson trouxe toda essa questão, né, que é importante, da vergonha, mas também eu acho que ajuda, eu sinto que ajuda a gente também buscar um lugar, né, dentro aqui, né, da palavra da moda, mindset, né, criar esse mindset de um lugar gostoso, assim, onde eu possa olhar e me aceitar e não tem problema, tá tudo certo, que eu seja assim mesmo, né, que eu esteja assim mesmo, porque na verdade o que nós somos, né, nós já somos, né, somos esse ser aqui de amor, de alegria, só que ele tá meio, né, sujinho, né, aí a gente tem que limpar essas impurezas, tá? Mas nós já somos. E então, assim, esse trabalho que a gente fala, por exemplo, das vivências, da roda de cura, os trabalhos terapêuticos, são para a gente poder tirar todas essas camadas, né, que encobrem essa beleza que nós somos. E acreditar que isso existe dentro da gente, né? Acreditar que nós somos esse ser maravilhoso, tá? Bom, tem alguns comentários aqui, a Carmen Adélia, né? Que ela estava falando lá, né? A gente permite para a Daisy, né, se mostrar frágil, somos ensinados a sermos fortes, ninguém consegue ser forte todo momento, né? Principalmente diante de uma perda, é muita dor, e é preciso que nós permitamos viver lá, né? Uhum. É isso mesmo, Daisy. Né? Bom, alguém tem alguma questão? Adélia, é isso mesmo, Adélia. Carmen, né? A Carmen Adélia. Tá? Se alguém quiser colocar alguma questão aqui, fiquem à vontade. Nelson quer falar alguma coisa? Né? Me veio agora, nessa tua fala, viu, Tista, e também na da Cibele, o quanto que nós temos a lamentar, né? Ou seja, quantas coisas aconteceram que hoje a gente já consegue perceber, ou em algum momento nós acabamos por perceber o dano que elas nos trouxeram e nos deixaram. E ao invés de rechaçá-las, ou ao invés de soterrar o nosso coitado do nosso eu real, né? Por debaixo de um tapete bem grosso, nós precisamos lamentar tudo o que aconteceu. E essa lamentação inclui também o erro das pessoas que estavam aos nossos lados e que também não foram tão perspicazes como nós também não fomos para conosco mesmo. E eu acho que essa percepção nos ajuda muito a perceber, como nós vimos no estudo passado, que não existem culpados. Existe, na verdade, uma trama da vida que está querendo se construir. E essa trama da vida, ela passa por muitas nuances, né? Por muitas possibilidades, e essas possibilidades são tão grandes que nós, às vezes, passamos anos para descobrir qual foi o ponto daquela trama que trouxe aquele crochê na vida, né? E é isso. E eu já, quando eu escuto a história da Daisy, né, em relação à perda do pai, que já estava sinalizando já na semana anterior, eu lembro também da morte do meu pai, da minha mãe, que morreram muito cedo, e que, de alguma maneira, me fizeram caminhar sozinho. E quando eu me percebo pensando nisso, que não foi agora, obviamente, mas foi muito tempo atrás, eu disse assim, que bom que eles me deram a chance de eu caminhar pelos meus próprios passos, perceber os meus próprios erros e lidar com a vida que eu posso oferecer para os meus filhos, netos, esposas que eu tive, ao invés de ficar lamentando do jeito errado o que aconteceu comigo como sendo culpa de alguém.
não existem culpados. Existe apenas uma vontade da vida de se reinventar. E é nessa reinvenção que nós precisamos mergulhar para que nós possamos nos reinventar também. Era isso que eu queria oferecer como reflexão. Ok, gratidão, Nelson. Bom, se tem mais algumas questões. Não, o Toninho colocou, né? Coloquei aqui um poema do Rumi, né? Se ame e daí seja o fruto deste ato de amor. É isso aí. Bom, alguém gostaria de colocar mais um ponto? Uma questão? O Rumi está dizendo que o amado está em ti, né? Uhum. E a Sibeli terminou no fala dela passada dizendo exatamente isso, né? Que nós já somos essa maravilha, né? E isso às vezes é difícil de entender, né? Nós estamos em busca às vezes da iluminação, né? Nós já estamos iluminados, nós já somos iluminados, né? Essa luz já existe dentro de nós, já está pronta, a bondade, o amor, a alegria, ela existe dentro de nós, né? O fato é que, pela nossa ignorância, nós perdemos o contato com isso, né? Não sabemos como contatá-la, né? E, às vezes, esse contato acontece esporadicamente, né? Mas devemos lutar para que cada dia nós possamos ficar juntinho da nossa mãezinha verdadeira, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso, cada contato desse, eu falei mãezinha porque não tem sexo isso, né? Nem podia ser pai também. O que está dentro de nós, nosso eu verdadeiro, que é nosso pai, que é a nossa mãe. Esse contato, quando a gente tem essa graça, né? Paulo de Tarso chamou isso de graça. É como se a gente colocasse dentro da água um pano sujo, né? A água com sabão e tirasse. E cada vez que você retira, sai desse mergulho, você sai um pouco mais limpo. Então é muito importante que a gente tenha um esforço em busca desse contato tão íntimo com o nosso verdadeiro ser. A gente fica buscando fora, né, aquilo que, os maiores tesouros, né, mas na verdade está dentro da gente, né? Felicidade está dentro da gente também. Está tudo dentro da gente. Tudo da gente. É igual, eu estava pensando aqui, né, igual quando a gente fala de saúde, né, nosso corpo é saudável, né, o problema é quando acontece algum desequilíbrio e ele adoece, né, então Sim. Nós também, né, nós somos assim, né, como o nosso corpo. Então é que a gente está meio doentinho. Tem umas coisas aqui que a gente precisa arrumar, né? Colocar em ordem, colocar em equilíbrio de novo, né? E aí pronto, tudo se encaixa, né? Só que a gente se perde, né, nessa história. E por não saber disso, eu acho que isso que, né, o Tista trouxe, da ignorância, né, da gente se identificar com esse mundo, né, que é bem neurótico, né, com essas crenças, com essa visão, né, do que é certo e do que é errado, a gente se perde da gente mesmo. Então, é muito importante que a gente, dentro desse caminho, né, encontre essa visão, né, que é o que o Tista falou, né, que os mestres nos ensinam, a mostrar um caminho diferente, uma visão de vida diferente, uma realidade diferente, né, porque na verdade isso que a gente chama de realidade não é realidade, né, é uma grande ilusão. E quando a gente realmente entra nesse caminho de autoconhecimento, começa, né, a enveredar, começa já a achar o mapa da saída aqui da prisão, a gente vai vendo cada vez mais o quanto
que a gente realmente está no mundo de Maia, né? Como quem fala? Os budistas, né? Falam isso, né? Que é o mundo de Maia, o mundo da ilusão. E às vezes a gente não entende, né? A gente não consegue entender quando fala, não, porque a gente precisa acordar, né? A gente precisa sair desse mundo de ilusão. Parece que é tão estranho, né? Porque a gente acredita tanto nessa realidade, né? Ela é, entre aspas, tão palpável, porque é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vendo, é o que eu estou cheirando, né? Que é muito difícil mesmo. Mas quando a gente vai estudando, vai se autoconhecendo, né? Vai tendo acesso a outras informações, a outras sensações, a outras experiências, a outros contatos, e até realmente contatos mais transcendentais, esse véu de Maia vai, né? Vai caindo, tá? Então, isso é muito importante, que vocês saibam, né, que isso que a gente chama de realidade, na verdade, não é bem a realidade, né? Deixa eu trazer o Nelson aqui, tá? Bom, ninguém colocou mais questões aqui para serem compartilhadas, e então acho que a gente pode, né, caminhando aqui para os finalmente aqui da nossa live, né? Aproveitando aqui para pedir, né, o carinho aí de quem está participando e nos acompanha e sente, né, que a live é boa, né, para você, deixa o seu like, tá? Que vai nos ajudar aí a fazer essa divulgação desse conhecimento para mais pessoas também. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui, né, desejando a todos aí um bom descanso, uma boa noite, né, e vamos comemorar aí a vida, né, essa vida com V maiúsculo, que na verdade abarca tudo isso, né, que estamos vivendo aqui, e quem sabe futuramente, e a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom? Um grande beijo aí para todos vocês. Vou encerrar a transmissão.